Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? Agora vamos então fazer as instalações, né? Vamos fazer a criação das virtualizações, né? Para que a gente faça, componha essas 3 máquinas dentro do nosso cluster, né? Então vão ser uma master e 2 workers, né? Então nosso primeiro passo é criar a master, né? Então essa vai ter uma composição um pouquinho diferente de hardware do que as outras workers, né? Distinção entre memória e disco. Então master 01, vamos deixar o mais intuitivo possível. Vou criar aqui mesmo em Iowa, tá? E usar a mesma, não vou mudar nada nesse sentido, vou mudar somente o perfil das máquinas, né, o tipo de máquina, quais são os recursos que eu quero. Então vou utilizar a N1, que seria uma geração de máquinas que eu utilizo bastante para fazer esses trabalhos, né? E suporta muito bem, né? Então nossa máquina master vai ter 15 GB de memórias com 4 V-cores, né, com 4 CPUs, tá? Segundo ponto bem importante, como eu disse antes, é o disco, né? Então primeiro vamos aqui no sistema operacional. E dentro do sistema operacional a gente vai colocar o CentOS 7, né? Então a gente escolhe o CentOS. E aí dentro da Google a gente consegue usar os 3 CentOS, as 3 versões. Vamos utilizar a 7 porque nosso componente trabalha melhor na 7. Então, por conta da máquina inicial da master não ter um tráfego de dados, não ter armazenamento, não ter data node, a gente vai manter com 20 GB de memória, tá? Vamos permitir tráfego HTTPS e HTTP, porque a gente vai fazer essa máquina enxergar a internet, né? Então, dentro dela a gente vai ter esses recursos. E aqui eu tenho também uma particularidade a nível de rede, tá? Se eu precisar mudar um componente de rede, eu faria um ajuste aqui, mas no nosso caso não é necessário, tá? A gente consegue seguir dessa forma. Aqui, ó. Então, eu expandindo essa opção, a gente entra em algumas outras definições, né? Então tem disco, tal, e rede. Dentro de rede, a gente consegue definir se vai ter um IP externo fixo ou um IP que sempre que a máquina se reinicia, a máquina é interrompida, esse IP atualiza. Então, normalmente para uma banda a gente tem um IP externo grátis. Então, eu vou manter aqui um IP externo para facilitar futuramente os nossos trabalhos, tá? Então não vai ser um IP externo temporário, vai ser um IP externo fixo. Então vamos criar um IP, né? Vamos dar um nome aqui, IP Hadoop, tá? Descrição não é necessária, vamos usar o modelo padrão, né? Que o nosso projeto nos permite. Não tem custos diferentes, tá? Reservei esse IP, então esse range tá reservado, é só aplicar. Tá certo? Apliquei, agora podemos criar. Então temos um IP que ele não vai mudar. Isso facilita para que sempre que a gente vá chamar o host, para que a gente tenha algum apontamento utilizando o IP em alguma das nossas configurações, a gente precisa atualizar sempre que a gente reseta quando o IP não é fixo. Agora o IP está fixo, então facilita isso, tá bom? Então está criando aí para a gente, dentro das notificações temos a visibilidade, né, do fluxo sendo executado. E aí a gente vai criar então a nossa segunda máquina, que seria a Worker 01. Já criou para a gente aqui a Master 01. Agora vamos criar o primeiro nó. Então nossa instância vai chamar Worker 01, né? Mesma coisa, tá? Não vai mudar muito, a gente só vai ajustar aqui para o N01,
o N1, desculpa. E no N1 a gente vai escolher a primeira opção, que seria a segunda opção, que seria com 7.5 GB de memória e com 2 core, tá? Então já é uma máquina que suporta um processamento e também ajuda especificamente para o DataNode, ele já funciona muito bem, né? Para o nosso, como nós não vamos ter uma volumetria tão extensa, não estamos falando aqui de um ambiente que tenha muita volumetria, muita robustez de processamento, a gente está falando de ambiente de estudo, isso aqui já é suportável. Então, como a gente definiu lá nas configurações de hardware, vamos entrar com 50 GB de memória para esse cara, tá? CentOS, não vamos abrir nada a nível de HTTPS, porque o tráfego de internet vai estar centralizado na master, tá? Então, bora criar. Vamos criar a nossa Worker02 para terminar de compor nosso cluster aí. Então, nossa máquina vai chamar Worker02 para facilitar a identificação, né? Mesma coisa da Worker01, mesmo perfil de máquina, mesma versão, né, da máquina N2, então a gente vai usar o N2 Standard 2, N1 Standard 2, tá? 7.5 GB de memória com 2 cores, né? Selecionado, alterar o SO para o nosso CentOS 7 e deixar nosso segundo worker com também 50 GB, para que a gente tenha um pouco mais de armazenamento dentro do DataNode. E vamos criar essas máquinas. Feito isso, teremos então as 3 máquinas criadas. Para que a gente tenha um pouco de entendimento do que a gente vai executar, eu vou fazer uma descritiva, uma explanação rápida, né, do nosso fluxo de comandos, né, que vai ser aplicado, para que vocês entendam um pouco qual que é a dinâmica aqui de comandos, né, por que a gente executa o comando A ou B. Não vou entrar no detalhe muito, porque é possível fazer de algumas maneiras diferentes. Esse daqui são as boas práticas e são o formato que a gente utilizava nas instalações do Hadoop nos últimos tempos, né? Para os produtos novos eu tenho visto algumas particularidades e algumas coisas que já não são mais necessárias. Então a gente tem talvez uma instalação mais enxuta para os componentes mais novos, tá? Mas como a gente está falando de um componente com algumas premissas a nível de configuração de banco de dados, algumas coisas, vamos seguir esse formato que já está bastante enxugado por mim, tá bom? Então bora lá. Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece? Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui o canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.